Meu irmão e minha irmã, eu desejo a você saúde, paz e bem. Semana passada, a nossa proposta, na verdade, era fazer uma imersão sobre Francisco de Assis. Talvez não só 2 dias, mas uma semana inteira. No entanto, houve a Semana da Paz, que é um evento que ocorre no colégio onde eu estudei a minha vida inteira. É um colégio franciscano e eu não queria deixar passar a oportunidade, né, do reencontro, principalmente com as minhas raízes, né, que minha mãe tão sabiamente plantou nesta escola, me colocando para estudar nesta escola, né? Assim como minhas irmãs também. Mas ela mexia demais comigo, essa escola, né? Tem muita história envolvida nela. Inclusive, irmã Lúcia de Maria, um beijo para ela, não sei se ela vai me assistir algum dia. Quando eu tinha 8 anos, ela era noviça. Hoje em dia se chama postulante. Mas na minha época, dos meus 8 anos, ela era noviça. E ela foi quem me ensinou a devoção, a consagração à Nossa Senhora. Ela que nos ensinava. Todos os dias ela ia com a sua roupinha de noviça, sentava no birô enquanto a professora ia tomar uma água, descansar um pouco e rezava a consagração à Nossa Senhora junto conosco. E eu aprendi essa consagração e eu toco e canto como coisa e propriedade nossa. E propriedade vossa, perdão. Eu prefiro, e eu vou morrer dizendo isso, eu prefiro ser coisa de Nossa Senhora do que bibelô de Satanás. Podem ter certeza. Então, dadas essas situações e algumas outras que me ocorreram, porém nada é por acaso, eu não acredito em acaso, hoje a gente vai falar um pouco de Francisco. Um pouco porque tem a ver com a situação que estamos vivendo atualmente, que nós estamos presenciando atualmente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu publiquei há 2 anos atrás. Minha Santa Mãe ainda estava aqui na Terra, perguntando se você tinha medo do apocalipse, né? E expliquei, eu acho que vai passar aqui em cima, ou eu vou colocar na descrição, este vídeo para que você assista, se você tem medo do apocalipse, né? E nós estávamos naquele período de isolamento social, ninguém podia ver ninguém podia ter contato com ninguém, eu sofria muito com isso. Porém, na confiança de que ninguém na minha família seria atingido. Infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu. A maioria aqui deve saber que eu perdi minha mãe para esta pandemia, né? Mas enfim, vai ficar o vídeo, tem a explicação lá, você vai poder se aprofundar um pouco mais, tá? Eu vou primeiro concluir um pouco sobre Francisco, porque eu acho que nunca foi tão atual quanto agora, né? Esse momento que vive lá o Oriente Médio, né? E eu manifesto minha solidariedade aos 2 povos, tá? Eu não compactuo de extremismos. Eu estou solidária a quem está sofrendo. E os 2 lados estão sofrendo muito. Vamos pedir a Deus para que isso cesse o quanto antes. Para que isso não tome proporções maiores, né? Porque Deus está no controle. Você pode até achar que não. Nossa, que Deus é esse que deixa tanta coisa ruim acontecer? Já tem 2 países aí em conflito, né? Há mais de 600 dias. Já existe a iminência de países orientais entrarem em confronto também. Não vou citar o nome aqui para não receber um strike. Mas você pesquisar no Google, você vai ver que existe a iminência de outros países também entrarem em desacordo, né? E começarem uma linha de combate ali, né? Então, nunca foi atual o que eu vou ler para vocês, baseado nesse livro, que foi meu esposo que deu, né? Francisco no século XXI, São Francisco no século XXI. E diz assim: a República de Assis dá-se a independência quando se liberta das contendas entre a Igreja e o Imperador.
enquanto se viu em subalternidade, ora a Conrado, ora ao Papa Inocêncio III, não avaliou o próprio valor e se tornou independente. Nenhum nem outro tinham o amor ao próximo pregado por Jesus. Início do catolicismo. Em 1198, os assisenses revoltaram-se e subiram a Roca, uma fortaleza construída por Conrado, de onde ele governava Assis, e a destruíram. Esta cidade deu-lhes o senso de seu valor e dos que tinham possibilidades em força bélica. Francisco era um jovem de 16 anos. A população de Assis, em seu grito de independência, expulsou os nobres e saqueou as casas senhoriais. O lugar propício para o abrigo foi Perúzia, uma rival, portanto, mal vista pelos assisenses. Alguns anos se passaram entre negociações. Francisco, já em defesa dos humildes, envolveu-se numa escaramuça comunal em favor do lugar de origem. Foram vencidos e presos, e Francisco foi para uma masmorra na Perúzia. Ali passou alguns meses nos quais reviu a sua maneira de pensar em direção ao auxílio da pobreza, concluindo que só os pobres têm uma visão completa do reino de Deus. Foi em seu meditar que compreendeu que as riquezas do mundo, as ambições desmesuradas, o ultrapassar os outros, as ânsias sem limites afastam do Divino Mestre que pregou o amor, a alegria, a compreensão, o encanto pela natureza, o existir dos pássaros, o voarem em liberdade, todos desprovidos de valores materiais. Francisco foi um combatente, mas Francisco começou a meditar se aquilo realmente tinha sentido. O que é que tem sentido num confronto? O que é que tem sentido de verdade num confronto, né? Entre lugares, entre irmãos? Porque, resumindo, todos nós somos irmãos. Todos, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas, já disse São Paulo em nenhuma de suas epístolas. Então, agora vamos para Mateus 24. Eu sei que na internet está cheio de gente falando sobre Mateus 24, mas não custa nada a gente falar também, né? Mateus, capítulo 24. Ao subir ao templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos os edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Eu vou dar um... Perdão. Eu vou dar uma ênfase maior e vou voltar. Os discípulos, estando a sós com ele, com Jesus, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isto aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Em diversos lugares, não vai ficar só aí não, gente. Tudo isto será apenas o início das dores. Então, sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão,
trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará, ou o coração, como em outras interpretações bíblicas, tá? A minha Bíblia é a Ave Maria. Mas o coração de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o Evangelho do Reino. Será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. E então chegará ao fim. Quando vides estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, se você quiser ler. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, eu acho que Jesus foi bem claro aqui, né? Deus não está fora do controle de nada. Mas tudo isso, olhando para Francisco e olhando o contexto do Evangelho de São Mateus, nós vemos que Deus não está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, não está no nosso controle. É isso que eu quero dizer. Vocês me perdoem que às vezes o raciocínio ainda estou em tratamento, ainda fica meio... Mas eu não podia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre isso. Em momento nenhum, Deus está em vigilância, no controle, com as rédeas. Historicamente, esse lugar já foi afetado diversas vezes. E isso é milenar, biblicamente falando, tá? Existem arqueólogos, historiadores que podem falar melhor do que uma simples leiga sobre isso. Vocês vão encontrar inúmeros conteúdos aí na internet que vão explanar melhor sobre isso, né? Mas a gente sabe que isso vem desde o tempo de Abraão, do tempo de Ismael e de Isaac, né? Então, a gente sabe que isso não é de agora. E que essas coisas, elas acontecem, mas nada foge do controle de Deus. Nós é que devemos refletir como Francisco de Assis refletiu quando estava numa masmorra. Qual o sentido do conflito? Qual o sentido do conflito se Deus criou tudo e viu que tudo era bom? Está em Gênesis. Ao 7º dia, Deus viu que tudo era bom e descansou. Então, por que conflito? Foi isso que Francisco trouxe à mente. E é isso que nós, enquanto humanidade, não somente um determinado país, uma determinada nação, um determinado continente, porque o mapa está configurado dessa forma e o mapa tem que ser desse. Minha gente, nós não viemos para ficar aqui na Terra. O nosso mundo não é daqui. O nosso mundo é o mundo dos céus, é o reino dos céus, é a eternidade. Então, por quê? Por que tantas vidas sacrificadas, tantos tormentos que é de partir o coração, né? As divulgações, que muitas vezes a mídia tradicional não fala a verdade. Cuidado, quando Jesus fala cuidado para não ser desenganados, Jesus já sabia que a mídia ia sempre hastear um tipo de bandeira. Cuidado para não sermos enganados. O que estamos fazendo com nossa vida? Ligando uma televisão e vendo só aquilo que está no script do jornalista, quando quem está lá está passando problemas, mulheres que viram seus maridos irem para o fronte de batalha e não têm mais contato com eles. Brasileiros, irmãos nossos de sangue, de etnia, mortos, sequestrados, crianças
enjauladas. Gente, foi isso que Francisco de Assis pensou. Para quê? Qual a finalidade desse revanchismo, dessa desunião? Isso não provém de Deus. Deus continua no controle de tudo. Mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Desligue a televisão e ligue o cérebro. Vá ler as escrituras, leia Daniel, leia Jeremias, leia Oséias, leia Zacarias, leia os profetas, leia Gênesis. Entenda a dinâmica, o que foi que aconteceu, por que é que isso de vez em quando acontece lá. Não é de agora não. O assombro está muito grande porque nós temos na palma da mão a notícia em tempo real. E muitas vezes notícia falsa. Então fiquemos vigilantes, fiquemos atentos, tenhamos compaixão, misericórdia e oração. Quem puder fazer jejum, faça jejum. Não só por eles, pelo mundo, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, porque muitas vezes as guerras começam dentro das nossas casas, parente que tira a gente do sério. Eu estou falando como ser humano, não estou falando como nenhuma iluminada não, porque não sou, o iluminado é Jesus. Tira sim do sério. E a gente fica desesperado, mas para quem é que a gente tem que correr, para quem é que a gente tem que olhar? Para Jesus. Então, como Maria Teresa de Calcutá, ame sua família e você já estará evitando um monte de conflitos e de guerras. E aí, depois disso, a gente expande para o mundo. Então, com essas breves palavras, que eu não podia deixar faltar, eu queria rezar com você um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Santo Anjo, pedindo a Miguel Arcanjo que proteja as crianças, que proteja as mulheres, que proteja os civis, que proteja as pessoas que estão no fronte de batalha, que estão nas trincheiras, que proteja todos eles, que venha com sua espada fumejante e liquide todo o mal, extirpe o mal. Vamos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Ninguém. Confiem. E não tenham medo. Não tenham medo do Apocalipse. Pelo amor de Deus, queria eu que todo o problema da minha vida fosse o Apocalipse. Eu não tinha problema. Eu juro, eu não estou falando, não estou rindo de nervoso e nem de ironia, não. É a verdade. Eu queria que todo o problema do mundo na minha vida fosse o Apocalipse. A abertura dos selos. Eu não estaria com nenhuma perturbação. Minha saúde estaria perfeita, tá ficando, mas estaria plena, assim como quando eu nasci. Eu não teria nenhuma aflição. Continuo como há 2 anos atrás, mesmo sem minha mãe. Continuo convicta, continuo petrificada. E você tem que se firmar também. Reza o Santo Rosário. Maria nos pede, o rosário é a oração mais forte que existe. E nós vamos fazer uma corrente de oração. Sempre faremos lives aqui. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal,
Se inscreva agora. Aproveite a oportunidade. Tem muito material aqui já para você aprender um pouco com uma pessoa que também está aprendendo. Porque aquele que diz que já sabe tudo, coitado, coitada, não sabe nada, né? A gente, cada dia que passa, aprende um pouco mais, seja com quem for. E vai se nutrindo e levando e expandindo para o outro. Então, se esse conteúdo foi importante para você, foi leve, foi suave e te trouxe um pouco mais de discernimento, se inscreva no canal. Se você quiser visitar nossa página no Instagram, trabalhamos com arte sacra. Então eu vou deixar o link do Instagram para vocês visitarem a página, se inscrevam lá, né? Curtam as postagens, vai ser bem interessante, tá bom? Então, eu desejo por hora saúde, paz e bem, que Deus proteja com suas hostes angelicais todas as pessoas que estão sofrendo e principalmente os nossos irmãos de sangue, os brasileiros. Semana de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Padroeira do Brasil. Que eles possam encontrar um jeito de voltar para a sua pátria, que eles deem sinais de vida a seus parentes, né? Que eles possam sair dessa situação e que essa situação possa ser resolvida em 6 dias como foi outrora. Pesquise no Google, em 6 dias, situação semelhante já foi resolvida por lá. Pesquise no Google e eu conto com a sua passagem lá no nosso Instagram, sua curtida, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, nos seus grupos de oração e acalme o seu coração, mas seja vigilante na oração e não vos deixeis enganar, principalmente pela mídia. Não existe compromisso com ninguém não, tá? Só com o pânico e com o caos, porque o caos gera patrocínio. Estamos combinados? Um grande abraço a todos, saúde, paz e bem, fiquem com Deus e até a qualquer momento.